Quando devo começar a namorar? Esta é uma pergunta que você que está solteiro, você rapaz, moça, deve fazer. Quais são as respostas para essa pergunta? Quando é você, meu irmão, pai, mãe, quando é que o seu filho ou sua filha deve começar a namorar? Esse é o assunto que nós vamos estar discutindo hoje. Eu sou o pastor Kennedy Matos e este é o Evangelho em Foco, um programa da TV Viva Promessa. Seja muito bem-vindo, que Deus possa nos dar aqui um tempo de reflexão na palavra dele. E nós vamos usar a palavra para respondermos a essas perguntas. Quero aqui desafiar você também a compartilhar o link desta pregação, desta mensagem, nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos da igreja, nas suas redes sociais. Nos ajude a divulgar esse trabalho. Deixe aqui também embaixo no comentário de onde você está nos assistindo, qual a igreja que você pertence. É sempre uma alegria poder ler os comentários dos irmãos. Deixe lá a sua saudação em nome de Jesus. Amém? Então, pegue aí a sua Bíblia e vem conosco para que nós possamos aprender um pouco mais da palavra de Deus sobre esse tema que é tão importante. A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, é muito bom ter você aqui conosco novamente, é uma alegria. Neste mês de junho, nós estamos tratando a respeito de relacionamento, sexualidade, casamento, e nós temos no mês de junho o Dia dos Namorados, né? E então, eu creio que uma pergunta muito importante a ser feita é quando é que alguém deve começar a pensar em namorar? Quando você deve namorar? Então eu quero aqui hoje abordar dois públicos. Você, rapaz, você moça, você adolescente, você pai e você mãe. Então eu quero falar com os solteiros e quero falar com os responsáveis pelos solteiros. A palavra de Deus tem orientação para nós com relação a essa pergunta, porque é uma pergunta que diz respeito a todos nós. Quando é que alguém, um rapaz, uma moça, deve começar a namorar? E para pensar sobre isso, eu quero convidar você à palavra do Senhor. Pega a sua Bíblia. Nós não podemos tratar de nenhum assunto aqui sem usar as Escrituras como palavra de Deus. Abra a sua Bíblia no livro de Cantares de Salomão ou no livro de Cânticos, dependendo da sua versão, no capítulo 8, do verso 8 e verso 9. Cantares 8, 8 e 9. O texto diz assim: temos uma irmãzinha que ainda não tem seios. Que faremos a esta nossa irmã no dia em que for pedida? Se ela for um muro, edificaremos sobre ela uma torre de prata. Se for uma porta, cercá-la-emos com tábuas de cedro. Ok? Eu quero já aqui convidar você a não ficar escandalizado com esse texto. Cantares é um livro que às vezes deixa alguns irmãos, algumas irmãs, de certa forma, ruborizados, envergonhados por causa da sua linguagem. É porque Cantares é um livro que fala do relacionamento humano, da intimidade humana. Cantares fala da nossa intimidade, fala de sexualidade humana. Alguns autores, alguns comentaristas afirmam que Cantares fala da relação de Cristo com a igreja, mas eu não acredito que essa seja a intenção. O livro não está tratando disso. O livro está falando da relação de um homem com uma mulher. E isso é saudável. Isso é uma bênção. Nós temos visto aqui que a intimidade dentro do casamento é uma bênção de Deus. Não há por que se envergonhar disso. Não há nenhum tipo de contaminação, nenhum tipo de impureza aqui.
Cantares está falando de uma relação de intimidade entre um homem e uma mulher dentro do casamento. E como que isso é belo, como que isso é maravilhoso. Então, depois de discorrer sobre todo o livro, sobre essa sexualidade do casal, sobre a intimidade humana, Salomão então vai terminar respondendo uma pergunta muito importante. Ele vem durante todo o livro falando sobre intimidade humana. Então ele vai responder aqui no verso que nós lemos qual é a pergunta que ele está respondendo aqui? A pergunta é a seguinte: quando é o tempo em que alguém deve preocupar-se com essa vida de relação íntima? Ou a pergunta do nosso tema de hoje: quando é que alguém deve pensar em começar a namorar? Ele está respondendo nos versos 8 e 9 exatamente essa pergunta. Quando é que alguém deve começar a pensar em namorar? Ele está respondendo exatamente isso. Então, ele começa dizendo o seguinte: então, quando você pode começar a namorar? Verso 8 diz: temos uma irmã pequena que ainda não tem seios. Que faremos por nossa irmã no dia em que ela for pedida em casamento? Em primeiro lugar, você deve começar a namorar. Preste atenção, meu irmão, jovem, moça, adolescente. Quando que você deve começar a pensar em namorar? Primeira coisa, quando você deixar de ser pequeno. O texto diz: temos uma irmã que ainda não tem seios. Temos uma irmã pequena. Temos uma irmã pequena. Ou seja, relacionamento é coisa de gente grande. Relacionamento é para quem já pode arcar com as suas responsabilidades. É para quem já pode arcar com a total responsabilidade da sua vida. Mas não apenas pela responsabilidade de si mesmo, mas é para alguém que já pode arcar com as responsabilidades sobre a vida de outra pessoa. Então, relacionamento, namoro, é para quem já cresceu, é para quem já amadureceu, é para quem já pode cumprir, é para quem já pode arcar com as suas próprias responsabilidades e pode arcar com a responsabilidade de outra pessoa. Então, relacionamento, namoro, não é para gente pequena, não é para gente ainda da qual não amadureceu, é coisa para gente grande. Então, como eu posso saber, como você pode saber que você já é gente grande, que você já é responsável? Olhe para os seus pais. Olhe para a vida dos seus pais. Você já chegou em um nível de responsabilidade igual ao seu pai ou igual à sua mãe? Você sabe se virar sozinho? Você paga as suas próprias contas? Você assume responsabilidade sobre outras pessoas? Isso é ser gente grande. Você pode começar a namorar quando você crescer. Até lá, espere. Namoro não é para adolescente. Adolescente não namora. Se aí tem uma coisa que me deixa absolutamente preocupado é quando eu vejo adolescente namorando. Adolescente não cresceu ainda. Você está no ensino médio, meu irmão. Você ainda está estudando. Você não arruma nem o seu próprio quarto. Como é que você quer ter responsabilidade de um relacionamento? Relacionamento, namoro é para gente que já cresceu, é para gente grande. Veja o que Salomão está dizendo. Temos uma irmã que ainda é pequena. Ou seja, ele está dizendo: relacionamento, intimidade, sexualidade é para quem já cresceu. É para quem já é gente grande. Em segundo lugar, você pode começar a namorar quando você tiver maturidade biológica. O texto diz: temos uma irmã pequena que ainda não tem seios. O que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer? Quer dizer que quem tem seio pode namorar? Não. Não é isso. Não tem nada a ver. Ter seio aqui é sinal de maturidade biológica. E ninguém se torna biologicamente maduro da noite para o dia. Não é isso.
Ele está falando de que todos nós temos um processo de desenvolvimento biológico natural. Se você ainda não concluiu essa maturidade biológica, você não está pronto para se relacionar, para namorar, para entrar em um casamento. Então ele está falando de maturidade biológica. Maturidade biológica não acontece da noite para o dia. Você está na puberdade, não é tempo de namoro. Não é isso. O adolescente não pode namorar, nem mesmo seu corpo ainda está totalmente formado. Você pode começar a namorar quando o seu corpo estiver totalmente formado. Terceiro lugar, você pode começar a namorar quando você tiver maturidade emocional e psicológica. A nossa mente acompanha o nosso corpo e o nosso corpo acompanha a nossa mente. A sua mente, os seus sentimentos, as suas emoções também precisam de tempo para amadurecer. A maior parte dos conflitos entre casais jovens se dá exatamente por falta de maturidade emocional e psicológica. Gente que emocionalmente ainda não se desenvolveu, não concluiu a sua maturidade. Um adolescente ou um jovem está em processo de maturação emocional. Esta é a fase da vida onde existem muitos conflitos internos. É a fase da vida onde nós questionamos tudo e todos. Nossas emoções estão uma bagunça. Adolescente, a fase da adolescência, da juventude, é a fase do egoísmo. Nós achamos que nós sabemos de tudo. Por isso, essa é a fase onde mais o namoro deve ser evitado, pois o adolescente ou jovem ainda está tentando arrumar suas emoções. Você precisa ter maturidade emocional. Você precisa ter equilíbrio psicológico. Você vai estar lidando num relacionamento com uma outra pessoa que é totalmente diferente de você. Se você tem aí seus 15, 16 anos e está num relacionamento, você está uma bagunça de emoções, conflitos, e a outra pessoa também está em um outro turbilhão de emoções, conflitos e dilemas. As chances disso dar errado são altíssimas. Portanto, você precisa ter maturidade emocional para poder se relacionar com alguém, para poder começar a namorar. Em quarto lugar, você pode começar a namorar quando tiver maturidade espiritual. Você precisa assumir a outra pessoa de forma espiritual. Aliás, um parêntese aqui. Como saber qual é a pessoa certa para casar? Quero lhe dar um conselho muito simples. A pessoa certa para casar é aquela pessoa que te aproxima de Deus. Se quem você está namorando, está se relacionando, não te aproxima de Deus, está te afastando de Deus, essa é a pessoa errada. Pode desistir. A pessoa certa aproximará, fortalecerá o seu relacionamento com Deus. Voltemos. Você pode começar a namorar quando você tiver maturidade espiritual. Preste atenção nisso. Você precisa assumir a outra pessoa de forma espiritual. Você precisa ter maturidade de orar por ela, de conhecer a Deus e revelar a Deus ao outro. Se você não ora hoje nem por você, se você não está preocupado com a sua própria vida espiritual e a sua relação, a sua própria relação com Deus hoje, como é que você vai assumir uma outra pessoa espiritualmente, se você nem se assume espiritualmente? Então aqui fica uma dica. Minha irmã, moça, o rapaz que está querendo namorar com você, ele assumiu você espiritualmente? Ele está fazendo você crescer na presença de Deus? Ele ora por você, ora com você, ele compartilha da palavra de Deus com a sua vida? Meu rapaz, é a mesma coisa. Meu irmão, a mesma coisa. A sua namorada tem aproximado você de Deus? Você que está num relacionamento, você que está namorando. Aqui fica a dica. A moça que você pretende namorar, ela acrescenta na sua vida espiritual?
Porque essa pessoa precisa assumir você espiritualmente e você precisa assumir essa outra pessoa de forma espiritual. Antes de querer entrar em um relacionamento, você precisa ter maturidade no seu relacionamento com Deus. Em último lugar, quando você pode namorar? Quando você pode namorar? Esse aqui, para mim, é o ponto mais importante de todos. Todos são importantes, mas esse daqui é fundamental. Porque você pode ter todos os outros, mas se você não tiver esse daqui, você não pode namorar. Quando você pode começar a namorar? Quando você tiver intenção clara de casar com essa pessoa. E é casar logo. Meu irmão, minha irmã, esse negócio de casamento, 2, 3, 4, 5, 10 anos, isso chama-se engano próprio. Eu não consigo acreditar em alguém que fique namorando por mais de um ano e não está pecando. Você consegue acreditar? Eu não consigo. Não. Você tem que começar a namorar quando você tiver intenção de casar e casar logo. É casar logo. Por quê? Porque se você não tem intenção, não tem condições de casar, não namore. Com certeza, você vai desonrar o seu corpo. Você vai ter relações sexuais, você vai pecar contra Deus, vai pecar contra você, vai pecar contra a sua família, vai pecar contra o seu namorado, contra a sua namorada. Você com certeza vai fazer isso. Quando você compartilha a sua vida, é natural que você compartilhe também da sua sexualidade. Porém, sexo antes do casamento é pecado. Sexo entre casais de namorados é pecado. A cultura pode dizer o que quiser. Você pode ter os argumentos que você quiser ter. É pecado. E não sou eu que estou dizendo, eu estou simplesmente afirmando aquilo que a Bíblia diz. Então, se você não tem intenção de casar, você já tem maturidade biológica, maturidade emocional, maturidade espiritual, mas você não tem intenção de casar, você não tem condições de casar agora, então não comece o namoro. Não comece. Você está namorando, mas não tem condições de casar e não quer casar agora, termine esse namoro. Termine. Se você está num relacionamento há muito tempo e não tem intenção de casar, eu aposto o meu braço que você está em um relacionamento em pecado diante de Deus. Vamos ser honestos? Precisamos ter integridade, confissão, arrependimento. Você precisa lidar com isso. Então, se você não tem condições de casar, não tem intenção de casar, não namore. Não existe homem e mulher que namore e que namore muito tempo e que não tenha atração sexual. É impossível. Por que você tem que casar logo? Porque é natural que homens e mulheres, quando começam um namoro, eles tenham atração sexual. Porque se você não tem atração sexual, desejo, aí que você não deveria casar mesmo. Você tem algum problema hormonal, você precisa tratar. É natural que tenha. Então, quando você namora, por causa dessa atração natural, você vai ser tentado. Você vai sentir uma vontade sexual quase incontrolável. Isso vai queimar dentro de você. E se você não tiver um propósito de casamento, você não vai conseguir segurar isso. Então, se você não pretende casar agora e tem outros planos para a vida, não namore. Você pode querer fazer faculdade, querer fazer o que você quiser, para depois casar. Então, não começa a namorar agora. Pois quando você começa a namorar, você vai precisar casar logo. Se não quer se queimar, não brinque com fogo. Deixa eu te dizer uma coisa, é normal sentir vontade. Foi Deus que criou o hormônio, foi Deus que deu isso para nós. E ele é uma bênção dentro do casamento.
É por isso que se você pretende namorar, você precisa pretender casar logo, porque isso vai queimar dentro de você. Agora eu gostaria de me dirigir a você, pai, e a você, mãe, aos pais. O texto trata conosco também como pais. E aqui eu me incluo, eu tenho 2 filhos, 2 garotos. Vamos ao texto novamente. O texto diz: temos uma irmã pequena que ainda não tem seios. Que faremos por nossa irmã no dia em que ela for pedida em casamento? Perceba que o texto destaca aqui 2 pessoas. A irmã pequena, que representa a pessoa que ainda não está madura para o relacionamento, e um responsável, que esta é a figura dos pais. A pergunta é: o que é que nós vamos fazer no dia em que ela for pedida em casamento? O que ela for fazer? O que é que nós vamos fazer quando essa criança, quando esse filho, quando essa filha começar a ser despertado para o amor, começar a ser despertado para os relacionamentos? Como? O que a gente faz? Essa é a pergunta. Então, nós pais precisamos entender que quando os nossos filhos começam a ser despertados para o relacionamento, o adulto e experiente na vida somos nós e não os nossos filhos. E eu falo isso aqui, meus irmãos, porque às vezes eu vejo pais permitindo algumas coisas na vida dos seus filhos, como que se o filho soubesse tudo da vida. Meu irmão, minha irmã, eu sou pai de adolescente. Meu filho não sabe nada da vida. Ele está tentando entender. O seu filho também não. É você que tem que dizer como é que a vida é. Você é o adulto da situação. Não lide com o seu filho adolescente como se ele entendesse. Como se ele soubesse o que ele está fazendo. Ele não sabe. Ele não conhece o caminho das pedras. Não é assim. Somos nós que sabemos o caminho das pedras e não os nossos filhos. A nossa postura precisa ser ao mesmo tempo amorosa, mas também firme. Nossos filhos precisam confiar e entender que nós sabemos sim o que é melhor para eles. Nossa postura como pais precisa ser firme. Não podemos aceitar tudo e ignorar nossa consciência em nome do sei lá do quê. Os filhos aguardam sim uma postura firme e segura dos seus pais. Precisamos acreditar que temos muito mais influência sobre os nossos filhos do que qualquer namorada ou namorado que esteja surgindo na vida deles. Seu filho é adolescente, sua filha é adolescente, você precisa dizer: meu filho, você não está pronto para namorar. Eu não permito. Não tem a minha bênção. Não tem a minha permissão. Não fique achando bonitinho não, minha irmã. Não fique achando bonitinho não, meu irmão. Eles não entendem da vida. Não é bonito. Não é bom. Se você acha que não está na hora, se você acha que não tem essas maturidades que nós tratamos aqui, diga: meu filho, vem cá. Não, isso não está certo, não tem a bênção de Deus, você não está pronto para isso. E eu estou tomando essa postura porque eu amo você, eu quero defender você, eu quero cuidar para que você não se machuque, para que você não machuque alguém. O adulto é você é o experiente da vida. Então você precisa se posicionar de forma firme. É isso que Salomão está dizendo. O que é que a gente vai fazer? A gente tem que fazer alguma coisa. O experiente aqui somos nós. E entenda uma coisa, meu irmão. Você tem muito mais influência sobre a sua filha do que o namoradinho dela, do que o rapaz que está ali cercando ela. Meu irmão, minha irmã, você tem muito mais influência sobre o seu filho do que qualquer outra pessoa. A sua palavra tem autoridade na vida dele, ainda que ele não goste, ainda que ele não aceite, ainda que ele ache que você é ultrapassado, mas a sua palavra tem peso. Não se afrouxe com relação a isso. Não abra mão da sua autoridade, não abra mão da sua influência. Não abra. Nós não podemos cair na armadilha que diz que se eu não permitir o meu filho ou minha filha, fará escondido. Isso é conversa para boi dormir, meu irmão. Você nunca estará presente na vida do seu filho 24 horas. Isso é uma verdade. Mas o seu temor precisará estar. E eu falo isso por experiência própria. Eu tive um relacionamento, um namoro,
que o meu pai e a minha mãe chegou para mim logo do início e disse: meu filho, nós não temos nada contra essa moça, mas nós não entendemos que não é o tempo, não é a hora, você não tem a nossa bênção para esse namoro. Meu pai e minha mãe não estavam lá. Eu desobedeci eles, Comecei a namorar com a menina. Mas todas as vezes que eu estava com ela, todas as vezes que eu estava naquela situação, eu lembrava da fala do meu pai, eu lembrava daquilo que meu pai tinha dito, eu lembrava daquilo que minha mãe tinha dito, eu lembrava daquela conversa, e eu pensava: meu Deus do céu, como é que vai ser? Eu vou casar com essa menina, não tenho a bênção dos meus pais. Como é que será essa vida? Qual foi o resultado? Terminei o namoro com ela. Porque o temor do meu pai, o respeito e o peso da fala do meu pai e da minha mãe estava comigo naquele momento. E os meus pais estavam certos. Você precisa influenciar os seus filhos. Como pais, nós precisamos saber que os nossos filhos, se os nossos filhos entrarem numa fria, nós somos os primeiros a sofrer com eles. É ou não é verdade? Se o seu filho entrar numa furada, você é o primeiro a sofrer. Se a sua filha entrar numa roubada, você é a primeira a sofrer. Então isso lhe dá o direito, sim, de dizer para ele as coisas que ele precisa ouvir, de se posicionar de forma firme e de forma sábia. É você que vai sofrer junto, meu irmão. É você que vai sofrer junto, minha irmã. Olha o que o texto diz. Então, o que fazer quando ainda não for o tempo certo para os nossos filhos? O texto diz, o texto traz a resposta. Se ela for um muro, edificaremos uma torre de prata. O que isso significa? Duas coisas. Um muro sem torre é um muro desprotegido. A torre era a guarita do vigia, do guarda. Nós somos pais, precisamos estar em guardas, vigilante com o que acontece na vida dos nossos filhos. Você sabe com quem seus filhos andam se relacionando na internet? Ou o celular do seu filho tem senha que você não pode ver? Deixa eu lhe dizer uma coisa sobre privacidade de filho. Filho vai ter privacidade de que ele tiver a vida independente dele, da casa dele. Enquanto estiver debaixo dos nossos tetos, filho não tem vida privativa. É do meu interesse, sim, o que ele faz, com quem anda, o que está falando, com quem está conversando, e sim, é do meu interesse com quem ele está pensando em se relacionar. Tem tudo a ver comigo. Eu sou o pai. Não gostou, vai ter a vida independente. Não tem condições de ter a vida independente ainda, vai ter que gostar assim mesmo. É assim, a gente precisa ser uma torre de vigia no muro. Você precisa saber o que está passando na vida do seu filho e da sua filha. O que está acontecendo? Não existe negócio de eu preciso respeitar a privacidade do meu adolescente. Que privacidade? Respeite e você vai pagar caro por isso. Isso não é falta de respeito, isso é questão de autoridade, é questão de cuidado, é questão de vigiar, ser vigilante. É isso que Salomão está falando. A vida dos nossos filhos é do nosso total interesse, sim. Precisamos estar atentos e verificar as coisas que estão acontecendo no coração deles. A outra coisa que Salomão diz é que o texto diz, edificaremos, ou seja, ainda não foi feito. Se esse jovem ou adolescente está sendo despertado para um relacionamento antes do tempo, ele precisa amadurecer primeiro, a gente precisa edificar ele. E como é que a gente edifica a maturidade das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens? Aqui tem um outro detalhe importante. Você está construindo um adulto ou você está mantendo um adolescente para sempre? O que é que você está fazendo da vida do seu filho e da sua filha? Você está edificando um adulto ou você está mantendo uma eterna criança dentro da sua casa? Os nossos filhos precisam ser construídos. As emoções, o caráter precisa ser formado. Quem é que forma isso? Os pais. Nós não podemos poupar os nossos filhos de obrigações e responsabilidades. Os meninos precisam sim começar a assumir
algumas contas da casa logo que eles começam a trabalhar. Começou a trabalhar, meu filho, conta de luz é sua, viu? Que bom que você está trabalhando. Vai aprender quanto custa uma lâmpada acesa. Sim, eles precisam assumir responsabilidades. Eles precisam assumir compromissos. Isso é edificar, é construir o caráter de um adulto. Salomão termina dizendo: se essa irmã pequena for uma porta, vamos cercá-la com tábuas de cedro. Último aspecto aqui. Ou seja, o que ele está dizendo? Se nós, pais irresponsáveis, entendermos que não é tempo e nem há maturidade para o namoro, nós precisamos colocar filtros e impor restrições. Veja o que ele diz: se essa nossa irmã for uma porta, vamos cercá-la de tábuas. O que ele está falando? Não vamos deixar ninguém passar por ela. Meu adolescente, meu filho, meu jovem não está pronto. Sim, eu vou estabelecer filtros. Sim, eu vou estabelecer e impor restrições, porque você ainda não está pronto. Aquilo que precisa ser dito, tem que ser dito. E eu quero concluir aqui com 2 conselhos práticos, meus irmãos e irmãs, que servem tanto para os filhos quanto para os pais. Quero falar com você que está solteiro. Rapaz, moça, adolescente, deixa eu dizer uma coisa. Esquece negócio de namoro agora. Não é tempo. Você, meu irmão, você que é mais jovem, já é um jovem adulto, que já passou ali pelas maturidades. Você mesmo adolescente, que ainda, embora não precise pensar, se preocupar com isso, mas eu vou dar um conselho que serve para todo mundo. Ore pelo seu futuro relacionamento. Não tem ninguém ainda, não tem pretendente, tem nada. Ore. Ore ao Senhor. Adolescente, menino, menina, você pode orar. Senhor, quando for o tempo certo, coloque uma pessoa certa na minha vida. Me dê sabedoria para poder lidar com isso. Rapaz, moça, ore ao Senhor. Deus, coloque alguém certo na minha vida. Alguém a quem eu possa contribuir para a glória do seu nome. A quem eu possa contribuir para que essa pessoa seja abençoada. Ore. Pais, ore ao Senhor pela vida dos seus filhos. Peça a Deus para que Deus providencie a pessoa certa, para que você tenha uma família feliz, para que você tenha alegria na sua nora, no seu genro. E acima de tudo, pais, converse com seus filhos. Se interem da vida deles, o que está acontecendo com eles. É importante, você é responsável. Não abra mão da sua responsabilidade. Converse com seus filhos. Filhos, falem com seus pais. Peçam conselho aos seus pais. Eles sabem o caminho da vida. Eles já passaram por onde você está pensando em passar. Converse com seus pais. Procure o conselho deles. E Deus vai abençoar grandemente a vida de cada um. Amém? Quero orar por você em nome de Jesus. Pai querido, eterno e santo, nós te bendizemos e te glorificamos. Eu oro a ti, Senhor, por esse adolescente, ó Deus, que tem sido despertado antes da hora. Que o seu temor venha sobre esse coração. Eu oro pelos pais desse adolescente. Meu Deus, desperta o senso, meu Pai, de responsabilidade, o senso de urgência, o senso de temor no coração de cada um. Tem misericórdia, Senhor. Poupa-lhes, ó Deus, das aflições da vida. Pai Santo, eu oro a Ti por esse jovem que já passou pela maturidade, está pronto para um relacionamento e tem procurado alguém. Ouve a oração dele e dela, Senhor, para que o Senhor possa encaminhá-los em um bom relacionamento. Que eles possam, meu Deus, olharem para a sua palavra e aprenderem como que é um marido, como que é uma esposa segundo a sua vontade. Pai Santo, em nome de Jesus, abençoe, meu Deus, os relacionamentos dos pais para com os filhos.
Dê sabedoria, meu Deus, a mim como pai, a minha esposa, para que possamos orientar os nossos filhos nesse sentido e também, meu Deus, aos meus irmãos, aos pais que estão nos assistindo, que eles se posicionem, que nós possamos, meu Deus, entender que nós fomos colocados na vida dos nossos filhos pelo Senhor como autoridade para instruí-los no teu caminho e segundo a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, derrame sua bondade e sua graça sobre nós te pedimos. Amém. Amém. Querido irmão e irmã, Deus possa abençoar o seu coração, a sua vida de forma poderosa. Quero desafiar você a ser um parceiro, um amigo da missão. Participe conosco. Venha abraçar essa causa conosco. Entre aqui no QR Code, você vai ser direcionado a um site, onde você vai poder, então, dar ali a sua contribuição em nome de Jesus. Amém? Na próxima semana, quero encontrar com você novamente aqui. Deixa aqui embaixo nos comentários o seu nome, a cidade onde você fala, deixa a sua saudação, compartilhe esse vídeo, deixa o seu like, que isso nos ajuda muito. Espero você aqui na próxima semana, em nome de Jesus, se Deus quiser. Um forte abraço a todos e até lá. Olá, graça e paz para todos, irmãos, irmãs, alunos e alunas, professores e professoras da Escola Bíblica. Você já ouviu falar no termo cosmovisão? De maneira simples e objetiva, cosmovisão diz respeito a uma visão de mundo. Cosmovisão é um termo utilizado para se referir a uma maneira de enxergar o mundo ao nosso redor. E quando nós falamos de cosmovisão cristã, nós estamos nos referindo à maneira de os cristãos enxergarem o mundo. Por que nós estamos falando sobre esse termo nesse vídeo? Exatamente porque esse será o tema da lição do próximo trimestre, terceiro trimestre de 2022. Como os cristãos veem o mundo. Estudos sobre a cosmovisão cristã. Durante os 13 sábados desse trimestre, nós estaremos conversando a respeito desse tema e apresentando vários temas e a maneira cristã de lidar e de enxergar esses temas. Por exemplo, qual o sentido da história, quem é Deus, qual a origem do universo, existe certo ou errado, o que é a verdade, os seres humanos de fato são livres. Estes e outros temas serão abordados na lição desse trimestre. Nós costumamos falar que a cosmovisão funciona como um óculos sobre a mente. Assim como as pessoas que utilizam óculos precisam de um óculos para enxergar corretamente as coisas ao seu redor, todo ser humano tem uma espécie de óculos sobre a mente, por meio do qual a pessoa enxerga o mundo ao seu redor. A proposta dessa lição bíblica é conversar então sobre esse óculos e essas lentes da cosmovisão cristã, através do filtro da cosmovisão cristã, que é a própria palavra de Deus, a própria Escritura Sagrada. Nosso desejo é que seja um tempo ricamente instrutivo e edificante para todos os alunos e alunas da Escola Bíblica. Oramos para que Deus possa usar cada professor, cada professora na ministração desses conteúdos. Que Deus abençoe ricamente a vida de todos e bons estudos.